Brasil é um dos maiores produtores de lixo eletrônico do mundo. Now it's time to change the world together. Yes, we have to do it, make it better. Come together, let's go. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta fazendo a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, de óculos, com cabelo preto ficando cada vez mais branco, uma camisa azul por cima de uma camiseta branca. Estou aqui no meu escritório, em que eu tenho a minha estante ao fundo, com alguns objetos pessoais, um aparelho de som vintage, que eu tenho muito orgulho dele, alguns livros, um globo, umas maquetes de satélites e os quadros que foram pintados pelo meu filho, que estão aqui em cima decorando a nossa transmissão. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente está chegando ao nosso último bloco desse seminário Telecom ESG, um evento que eu particularmente fiquei muito feliz de poder trazer para vocês, de poder proporcionar toda a equipe da Teletime envolvida aqui na produção. A gente arriscou trazer esse tema para a discussão, num ano em que os encontros digitais já estão mais distantes, o que é uma coisa muito positiva, a gente já ter voltado para os encontros presenciais, mas ainda existe espaço para esse tipo de experimentação. A resposta do público foi muito boa, foi muito interessante, a gente teve interações muito boas também com a plateia, trazendo questões relevantes para o nosso debate, uma resposta de audiência também bastante significativa, o que nos faz acreditar que esse é um evento que talvez no próximo ano a gente possa até transformá-lo num encontro presencial, a depender aí, obviamente, das condições de mercado para isso, mas com certeza a gente vai garantir mais uma edição digital para o ano de 2023, pela relevância que esse tema tem, pelo impacto que ele tem e pelo alcance que esse tema acaba tendo dentro das empresas de telecomunicações. A gente tratou ao longo do dia da governança corporativa e de como que esse tema se insere dentro das estratégias empresariais das empresas. A gente falou bastante sobre a questão de inclusão, de equidade, de diversidade dentro das empresas. Falamos no painel anterior sobre a questão da agenda de transformação energética dentro das empresas e como que elas têm se esforçado para reduzir os seus impactos na emissão de gases de efeito estufa, de CO2. E agora a gente vai para o último ponto do nosso seminário Telecom ESG, que é o ponto que a gente discute a cadeia de resíduos sólidos e algumas estratégias que as empresas estão seguindo para mitigar esse impacto, pensando que essa economia cíclica é um componente importante quando a gente está falando da agenda ESG, é um setor, como a gente viu até na apresentação da BCG anteriormente, é um setor que tem altíssimo impacto ambiental por essas questões mesmo, ele produz muitos resíduos, ele gera um grande consumo energético, e aí ele por isso mesmo, um setor que precisa passar por esse processo de transformação e já vem vivendo isso. Mas ele tem uma vantagem, como a gente tem ressaltado aqui em todas as mesas, que além de ser um setor que está mobilizado para isso e que tem um impacto relevante, né, e qualquer iniciativa vai ter um impacto relevante, ele é um setor que também tem capacidade de influenciar em outros setores. Então, existe uma cadeia muito grande de fornecedores, de usuários de serviços de telecomunicações, de serviços digitais, e todos eles, uma vez que eles estejam
mobilizados para a agenda ESG, o impacto acaba sendo maior. Sem falar no potencial que a transformação digital tem de redução de efeitos danosos ao meio ambiente em toda a cadeia econômica, sem falar no potencial que a transformação digital tem de incluir mais pessoas dentro das atividades econômicas, das atividades sociais, enfim. Né, o setor de telecomunicações, o setor de conectividade e os serviços digitais são habilitadores e viabilizadores dessa transformação ESG que a gente está vivendo. Então, esse é o contexto do evento que a gente viveu agora, e aí, sem mais delongas, eu queria apresentar as nossas debatedoras que vão participar desse próximo bloco. Temos aqui a Andréa Varela, que é diretora de Estratégia e Execução da Nokia para a América Latina. Andréa, obrigado pela presença aqui conosco. Temos também a Joanes Ribas, que é executiva de sustentabilidade da Vivo. Obrigado, Joanes, por estar aqui conosco. E a Carol Meirelles, ou Ana Carolina Meirelles, que é gerente de responsabilidade social e corporativa da TIM. Também obrigado, Carol, pela presença aqui conosco. Vamos começar, como todas as mesas, com uma primeira passagem por cada uma das empresas, para que a gente ouça a visão de vocês com relação ao tema do nosso painel. Nesse caso, especificamente, a gente está falando dessa cadeia de resíduos sólidos e as estratégias que vocês estão seguindo. Então, quero que vocês apresentem um pouco a visão de vocês sobre esse tema, para a gente dar aquela parametrizada geral, todo mundo saber o que cada um está fazendo e a gente partir para o debate a partir daí. Começando contigo, então, Andréa, fala um pouquinho sobre a perspectiva da Nokia em relação a esse tema. Bom, obrigada, primeiramente, Samuca, pelo convite para participar desse evento, desse tema super interessante e a oportunidade também de compartilhar o painel aí com as colegas Joanes da Vivo e a Carol da TIM. Certamente vai ser um painel bastante interessante. Bom, como o Samuca apresentou, eu sou responsável pela estratégia e execução de programas estratégicos na Nokia, para a América Latina. Estou na Nokia desde 2007, em diferentes áreas, em estratégia, desenvolvimento de negócios, vendas, e agora na área de estratégia. E tem um outro chapéu que é participar como ESG Principal da América Latina, num grupo de ESG global, com a nossa área de sustentabilidade. Então, é um outro chapéu que eu levo, e a gente também atua junto aos nossos clientes no Brasil e na região, discutindo e trabalhando em conjunto para esse tema de ESG. Então, introdução, eu trouxe alguns slides para contextualizar um pouco de como a Nokia entende, qual a abordagem ESG da Nokia, e depois a gente pode entrar mais especificamente no tema de circularidade como parte das discussões do painel. Então, contando um pouco de como a Nokia enxerga ESG de maneira global, né? Para nós, ESG é parte integrante do propósito e da estratégia da empresa. A gente fala do propósito de criar tecnologia que permite ao mundo atuar de forma conjunta, e ESG é uma parte integrante desse propósito, e onde a gente fala de 3 grandes desafios globais que conectam com esse propósito, com essa estratégia, né? Então, a gente enxerga que existe um desafio da digitalização das indústrias físicas, né? E de aumentar a produtividade dessas indústrias. Um segundo desafio global, que é, obviamente, a questão da inclusão digital, não só de conectividade, mas permitir o acesso ao trabalho, à saúde, à educação, a mais pessoas globalmente, né? E o terceiro grande desafio, que é toda a questão climática e o melhor uso de recursos escassos. Então, nós entendemos que a Nokia como empresa e nós como inseridos dentro do segmento de comunicações, temos um papel relevante para atuar dentro desses 3 desafios globais. E por conta disso, né, com base nesse contexto mais geral, nós posicionamos a nossa abordagem com relação a ESG em cima de 2 pilares, né? O primeiro deles, que nós buscamos maximizar o impacto positivo, ou handprint, ou podemos usar também o nome de efeito habilitador sobre outras indústrias e sobre a sociedade.
Ou seja, qual é o impacto que nós conseguimos ter como indústria de telecomunicações, a Nokia como empresa, nessa descarbonização de indústrias, de cidades, de sociedades, viabilizando redução de emissões na cadeia de outros segmentos, né? Então, a gente trabalha com a estatística, com a informação de que esse efeito habilitador, esse efeito positivo é da ordem de 10 para 1. Isso significa que eu consigo reduzir 10 vezes mais emissões na cadeia de outras empresas com a digitalização do que aquilo que nós, como telecomunicações, geramos de emissões. Né? Então, esse é um grande pilar que nós entendemos que é parte dessa nossa abordagem ESG, onde a gente pode dar como exemplos a suportar a transição do setor de energia, com conectividade, com IoT, suportar a transição de cidades digitais, suportar também a digitalização do agro, por exemplo, com uma agricultura de precisão, onde eu preciso menos insumos escassos, como água, eu consigo reduzir o uso de defensivos, etc. Então, tudo isso está dentro do que nós chamamos desse handprint, ou desse efeito positivo que a gente quer maximizar dentro dessa abordagem ESG, né? E, por outro lado, tem o outro aspecto, que é o nosso footprint, né? A nossa pegada digital, ou o nosso efeito negativo, que é justamente fazer o que eu chamo de fazer o dever de casa, né? Quer dizer, eu preciso garantir que nós estamos continuamente investindo em produtos mais eficientes do ponto de vista de energia. Então, hoje, nós temos o dado de que mais de 90% das nossas emissões, se eu somar escopo 1 e escopo 2, que são os escopos diretos e indiretos de emissões, com o escopo 3, que é o escopo da nossa cadeia de valor, a gente fala que mais de 90% das nossas emissões são relativas ao nosso equipamento em uso nas redes dos nossos clientes, sejam das operadoras ou seja das empresas. Então, eu só consigo atingir as minhas próprias metas de redução de emissões se a gente for efetivo nesse primeiro ponto, que é justamente trazer mais eficiência energética para os nossos clientes, né? Através de chipsets mais eficientes, através de soluções de AI que permitam ser mais eficientes do ponto de vista de uso de energia, e também todo o tema da circularidade, que é a parte de reduzir o nosso impacto negativo em todas as nossas operações. E a fundação para isso é, obviamente, todos os princípios de ética, governança e responsabilidade corporativa, que são a base da nossa estratégia ESG. Então, aqui é só faz um double click um pouco, dizendo que quando a gente fala desse impacto do nosso footprint, a gente está olhando na cadeia como um todo, então, desde os componentes e os minerais que a gente obtém dentro da nossa cadeia de valor, até o desenho do produto, a logística, a manufatura e até o fim do ciclo de vida do produto. Então, a gente está olhando essa cadeia como um todo, acho que a gente vai poder estender um pouco mais nas discussões do painel, mas a gente olha toda essa cadeia do ponto de vista de como reduzir esse footprint, e também todo o ciclo de vida dos produtos até a reciclagem ou reuso, e o componente de eficiência energética. Então, finalmente, compartilhar alguns dos objetivos ou dos compromissos que a Nokia tem dentro desse framework ESG. Não vou entrar em todos eles por questão de tempo, mas alguns que eu gostaria de destacar. Então, se a gente fala, acho que o primeiro mais importante aqui do lado esquerdo, a Nokia é o primeiro vendor de telecom a assinar compromissos Science-Based Target, né, compromissos baseados em ciência, alinhados com o SBT Initiative, onde a gente fala de redução, a gente se compromete com a redução de 50% de emissões no escopo 1, 2 e 3, ou seja, ao longo de toda a cadeia, indo até 2030, em comparação a 2019. Então, esse é o objetivo principal que a gente quer
compartilhar aqui. E, obviamente, a gente tem milestones para ir seguindo o atingimento desses objetivos ao longo do tempo. Acho que é importante também comentar os objetivos que estão mais relacionados com o supply chain, com a nossa cadeia de valor. Então, a gente tem todo um trabalho com base na cadeia de logística, então, redução das emissões do lado dos nossos fornecedores de logística, também dos nossos fornecedores parceiros de manufatura. A gente tem objetivos claros de chegar em net zero em 2030, para aquela parte da manufatura que é dedicada à Nokia, dessas grandes empresas manufaturas que são parceiros nossos, e para os fornecedores estratégicos, de forma geral, a redução de 50% em emissões. Ou seja, existe todo um trabalho também na cadeia de valor para poder chegar nesses objetivos. E, finalmente, conectado com a discussão do nosso painel hoje, a gente também tem um objetivo geral de 95% em relação à circularidade, quando a gente fala da cadeia de valor, para 2030. Então, são objetivos bem claros e que, obviamente, cascateiam em objetivos ao longo do tempo e para as diferentes áreas, diferentes organizações. Outro ponto que eu gostaria de comentar, que não está aqui, mas também esse ano a gente implantou treinamento mandatório de ESG para todos os funcionários até o final do ano, em todos os países, em todos os mercados. Então, nós vamos ter todos os funcionários até dezembro treinados com o entendimento do que é a nossa abordagem para ESG, quais são os nossos compromissos e o que isso impacta para cada um. E, finalmente, compartilhar um pouco de alguns dos reconhecimentos que nós temos nessa área. Então, nós trabalhamos há anos com o CDP, também com o CDP Supply Chain, que significa que a gente também usa o CDP para trabalhar com os nossos fornecedores na cadeia de valor. Também EcoVadis, acho que é um ponto interessante para destacar, onde a gente teve, a gente aparece aí como top 1% em relação às empresas ranqueadas para EcoVadis, e também EcoVadis tem sido muito usado por os nossos clientes, principalmente as operadoras. Mais de 60 clientes hoje utilizam a informação de EcoVadis também como parte do seu processo de avaliação de fornecedores, em que a Nokia submete essas informações através do EcoVadis e através do CDP. E, finalmente, acho que na parte de ética, muita gente conhece, a Nokia já, por 6 vezes, já foi premiada como empresa mais ética globalmente pela Ethisphere. Então, é uma premiação que a gente tem muito orgulho, e todos os funcionários têm muito orgulho também de compartilhar essa premiação. Então, acho que isso dá um overview de como a Nokia enxerga o tema de ESG, e, obviamente, podemos aprofundar aí nas perguntas e nas discussões com os colegas. Maravilha, Andréia. Obrigado por esse primeiro overview. A gente vai seguir agora com a nossa rodada de primeiras apresentações. Então, passando para você, Joanes, queria que você falasse um pouquinho com relação às iniciativas que a Vivo tem, especificamente nessa agenda de cadeia de resíduos, né? Como é que vocês têm trabalhado essa questão da circularidade dentro da empresa? Perfeito. Bom, antes de começar, quero fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos longos, claros, olhos claros, e de fundo eu tenho os prédios da cidade de São Paulo. Gostaria que tivesse aqui uma selva atrás de mim, mas são os prédios de São Paulo. Boa tarde, Samuel, Ana Carolina, Andréia, a todas, a todos e a todos que acompanham este painel. Agradeço o convite e parabenizo ao time do Teletime por esse evento aí, que é muito importante, o debate que teremos hoje. É bom estar aqui. Vamos falar de um tema que é a cadeia de resíduo e economia circular, né? Como contribui para o desenvolvimento sustentável. Antes de falar, quero contar um pouco sobre a atuação da Vivo quando a gente fala sobre economia circular e resíduos eletrônicos. Para começar, quero contar para vocês que a Vivo ela tem um propósito que é digitalizar para aproximar. Estamos numa jornada de hub digital para oferecer, além da conectividade, serviços em áreas como entretenimento, serviços financeiros, saúde, bem-estar, educação, casa inteligente, entre outros. Para isso, a Vivo investe ao ano mais de 8 bi
em fibras, tecnologias móveis como 4G, 4.5G, o 5G que está aí, e oferecemos serviços e soluções de tecnologia para pessoas e empresa. No Brasil, hoje, a Vivo tem mais de 114 milhões de acesso e trabalhamos em 4 pilares que têm sinergia entre eles, que tem Vivo para Tudo, tem Tudo na Vivo, DNA Vivo e Vivo Sustentável. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Vivo Sustentável, onde se encaixa o tema que a gente está discutindo. Como uma empresa de tecnologia, líder no setor, entendemos a importância de promover temas tão relevantes para a sociedade, como a economia circular, e damos aqui uma especial atenção à questão de resíduos eletrônicos. Eu gosto sempre de resgatar que a Vivo, ela foi pioneira no setor, antes mesmo de ter a política de resíduos sólidos, a implantar o programa de logística reversa em 2006. Hoje lideramos um importante movimento aí de economia circular através do programa Recicle com a Vivo, que tornou hoje nosso principal programa de resíduo eletrônico com o consumidor. Hoje, por meio do Recicle, opções de consumos consciente e responsável. Falando alguns grandes números, desde que a gente iniciou o programa, a gente já coletou mais de 5 milhões de itens, como cabo, fones de ouvido, celulares antigos, pilhas, modems, decoders, e destinamos aí a mais de 128 toneladas de resíduos que volta para a cadeia produtiva em forma de matéria-prima para a produção de novos equipamentos, até mesmo novos cabos, baterias, até mesmo peças de novos celulares. No caso de aparelhos em bom estado, a gente tem um programa que é o Vivo Renova. Ou seja, se o consumidor está pensando ali em trocar um aparelho para ter um aparelho mais novo, mais tecnológico, a Vivo oferece desconto nesse smartphone. Esses aparelhos, eles são deixados nas nossas lojas, são recondicionados e comercializados por empresas parceiras, garantindo que esse smartphone ainda tenha uma vida útil aproveitada ao máximo. Em 2021, falando do número do Vivo Renova, para vocês até entenderem a grandiosidade que tem esse programa, foram recolhidos mais de 136 mil celulares, ou seja, consumidores querendo trocar de aparelho, isso sendo uma alternativa, e fazendo essa troca de um aparelho antigo por um novo aparelho. Também coletamos na nossa operação fixa hoje, modems e decoders na casa dos nossos clientes. Um número também que é sempre para dar o tamanho, quando a gente fala de modems e decoders na casa de clientes, a gente está falando aí que a gente tem mais de 114 milhões de acessos, a gente está falando de clientes também. No último ano, a Vivo recondicionou 1,4 milhão de unidades, que voltaram para casa dos nossos clientes em perfeitas condições de uso. Quem possui aparelho em casa, modems e decoders que não está utilizando, pode entrar em contato com a Vivo faz a coleta desse resíduo, ou pode levar em uma das nossas 1.700 lojas. Modems e decoders hoje que não são recuperados, que enfim estão no estado que não tem como mais voltar, eles são reciclados através do programa Recicle com a Vivo. No último ano, a Vivo reciclou aí 452 mil equipamentos somente de modems e decoders. Falando um pouco também sobre resíduo, né? Quando a gente fala de resíduo da operação agora, que também a gente olha para a nossa operação, falando de cabos, centrais telefônicas, a Vivo recicla mais de 98% de resíduos que são originados na nossa operação própria. Em 2021, foram mais de 25 mil toneladas que foram recicladas só de resíduo próprio. Na linha de economia circular também, tem uma outra frente que eu gosto sempre de destacar. A gente hoje na América Latina é a única operadora que tem um selo que chama Selo Accurate, desde 2016. Como que funciona? Quando o consumidor quer fazer uma troca de um aparelho novo, a Vivo oferece aparelhos que têm esse selo. Então, ele pode fazer a escolha de um aparelho mais sustentável. A escala vai de 1 a 100, considera critérios como durabilidade, reparo, reciclagem, eficiência climática,
e eficiência de recurso. Então, também é uma forma de criar essa consciência que a gente pode fazer trocas, essas trocas podem ser por modelos cada vez mais sustentáveis. E o nosso cliente pode ver através do site, para selecionar o aparelho que ele quer, o aparelho mais sustentável, está no site da Vivo. Então, além de toda essa jornada com o consumidor, também aí vale destacar que a Vivo, a gente se posiciona ser protagonista também em relação à crise climática, né, que há 2 décadas a gente vem trabalhando para reduzir as nossas emissões. Sempre gosto de trazer esse marco que, desde 2015, a gente assumiu metas baseadas na ciência pelo SBTi, metas do escopo 1, 2 e 3, desde 2015. Se a gente pegar o marco de 2015 até 2021, a Vivo já reduziu 76% das emissões. Então, assim, é uma redução muito grande se a gente pensar que esse tempo foi curto, de 2015 a 2021, para uma redução tão grande do escopo 1 e 2. A gente tem ambições para outras, para o escopo 3, tem esses desafios, e a gente tem aí metas também para reduzir o escopo 3 em 39% até 2025, 56% até 2030 e zerar as emissões 1, 2, 3 até 2040. São desafios aí extremamente desafiadores para o nosso setor, mas a Vivo já vem trabalhando nessa frente, inclusive com a cadeia de fornecedores. Então, dando um overview para vocês, que demonstra um pouco do compromisso que a Vivo tem com o desenvolvimento sustentável do nosso país e com a proteção ao meio ambiente. Muito legal, Jones. Peraí, tá aberto aqui? Tá aberto o meu fone. Muito obrigado, Jones, por essa primeira panorâmica, né? A gente vai depois aprofundar alguns desses temas, mas eu queria passar a palavra antes disso para a Carol, para ouvir um pouco a perspectiva da TIM com relação a essa questão da circularidade e da logística reversa. Olá, Samuel, olá a todas, todos e todes. Eu sou a Carol Meirelles, sou gerente de sustentabilidade e responsabilidade social da TIM. Eu sou uma mulher de estatura média, branca, tenho olhos e cabelos castanhos, a minha característica marcante é uma sobrancelha levemente mais grossa do que as outras pessoas, nem magrinha, nem muito gordinha, porém atualmente mais para gordinha do que para magrinha, infelizmente. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer dividir esse painel com o Joanes, com o André, mulheres potentes, mulheres reconhecidas em sua atuação nos seus setores, no nosso setor. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, compartilhar esse painel com vocês. Tenho certeza que vou aprender muito hoje com vocês e vou compartilhar o que eu aprendi até hoje na minha jornada e na jornada da TIM também. Então, acho importante abrir comentando também um pouco sobre essa jornada ESG, ou ASG, ou ASG da TIM nos últimos anos, a boa e velha sustentabilidade, né? Desde que a TIM chegou no país, na verdade, ali no início dos anos 2000, nós já tínhamos a preocupação ambiental, social, de governança e com a sustentabilidade, muito influenciados também pela gestão do grupo e de sustentabilidade. Então, na verdade, o ESG para a gente também não é nenhuma novidade, a gente faz isso há muitos anos, de forma muito sólida, a gente tem uma determinada maturidade para falar um pouquinho sobre isso. Então, a nossa jornada ESG começa desde muito tempo, há mais de 2 décadas atrás. A gente conquistou, por exemplo, a gente está no ISE, né? Eu acho que muitas pessoas conhecem, no Índice de Sustentabilidade da B3, há 14 anos, nós fomos a primeira operadora a entrar nesse índice, que é um importante instrumento, né, de mensuração e também um bom guia para a gestão da sustentabilidade das empresas, né? Além do ISE, a gente já tem um compromisso com a transparência também há muitos anos. O nosso primeiro relatório de sustentabilidade foi lançado em 2004 e logo depois a gente já passou a aderir às diretrizes de reporte global, que é a Global Reporting Initiative, GRI, famoso GRI, desde essa época. Então, a gente tem uma longa estrada, né, para poder estar aqui compartilhando um pouquinho com todos e, claro, sempre aprendendo. Dentro dessa jornada ESG, a gente pode destacar não só o ISE, mas nos últimos anos, desde 2018 para cá, a gente pode dizer que a gente está aprendendo na velocidade do 5G,
porque como Joanes e Andréia e Samuel também agora devem ter acompanhado, as mudanças, as novidades no ESG, né, na sustentabilidade, elas têm sido muitas e de forma muito rápida. Então, a verdade nos tornamos aprendedores muito ágeis, porque mesmo já tendo essa maturidade, essa jornada de mais de 2 décadas de sustentabilidade, a gente tem tido que aprender de forma muito rápida, junto com os especialistas de mercado, especialistas climáticos. Então, muitas vezes, essa sopa de letrinhas que a gente vê, SBTI, TCFD, GEE, a gente precisa se aprofundar nesses temas para fazer com que a jornada da TIM continue de maneira sólida, de maneira consistente, de maneira robusta, como sempre, né? Falando um pouquinho mais de gestão de resíduos especificamente, também temos programas estruturados há um bom tempo. Vale dizer também que a gestão de resíduos para a gente é um tema material. Ele faz parte do que a gente chama da materialidade da TIM, e a partir disso a gente gera várias ações, vários programas relacionados a esse tema. Dentro dessa efusão ESG, ou até um pouquinho antes do que a gente tem chamado de tsunami ESG, a gente resolveu criar uma área de ESG na TIM, e dentro dela, gerências de sustentabilidade, governança em sustentabilidade e responsabilidade social corporativa e investimento social privado. Então, a gente tem se preparado, na verdade, desde 2018, sentindo essa tendência forte de aqui, vez ali no Carol, eu acho que a sua conexão está dando uma falhada. Ligado a carbono, redução das emissões de escopo 1 e 2. Carol, eu acho que a gente está com algum problema com a sua conexão. Por exemplo, exemplo, você não está nem... Carol? Então, acho que está ruim a conexão dela, né? Para vocês também? Também, né? Também. Tanto que ela caiu aqui agora. Daqui a pouco ela volta e a gente reinsere ela aqui na nossa discussão. Realmente um problema de conexão, começou a falhar o áudio dela, a gente percebeu que tinha alguma coisa errada aí acontecendo. Mas tudo bem, vamos... ela está voltando agora, vamos ver se melhora. Não, ainda não? Não. Então, por enquanto vamos sem ela, daqui a pouquinho a Carol retorna e a gente retoma a fala dela. Mas para a gente não ficar parado aqui, no aguardo dela, então vamos começar já com a nossa rodada de perguntas e provocações, exatamente provocações, né? Mas vamos lá. A gente está falando aqui de vários aspectos, tá? A gente está falando de equipamentos de rede, a gente está falando de equipamentos que são usados em operação, no caso das operadoras aqui, elas mencionaram também handsets. Eu queria que vocês pontuassem para a gente, André especificamente poderia ajudar um pouco mais nessa frente, do ponto de vista de logística reversa, do ponto de vista de circularidade, onde é que está o maior desafio para as operadoras? Você arriscaria elencar um ponto ou todos eles são complexos? Eu acho que se a gente olha os indicadores de circularidade, nem específicos da nossa indústria, mas globalmente, né, a gente tem um dado aí que menos de 9% da economia global pode ser chamada de circular, e esse KPI não está mudando nos últimos anos, mais ou menos a gente tem estado nesse patamar aí de menos de 10%. Então, acho que de forma geral é um grande desafio a questão da circularidade. Olhando pelo lado de vendedor de equipamentos, né, como é que nós enxergamos do lado da Nokia, Samuca? A gente tem um princípio básico de desenvolvimento dos nossos produtos, que a gente chama de Design for Environment, né, de projetar os equipamentos olhando o impacto ambiental. E isso vale para todo o nosso portfólio. Obviamente, a gente não tem
a linha de handsets, que foi bastante comentada aí pelas colegas, mas a gente tem todo o portfólio que vai desde a rede móvel, rede fixa, incluindo os modems, os dispositivos que vão na casa do cliente para o serviço de banda larga, e também a parte de redes de transporte, né? Toda a rede de roteadores IP e ótico que permitem dar vazão a toda a demanda de dados que a gente vê crescendo exponencialmente. Então, do nosso ponto de vista, a gente entende que a forma de desenvolver os produtos, ele tem que olhar a perspectiva do impacto ambiental, não só por um ângulo como somente o consumo de energia ou somente como é que eu vou reciclar esse produto, mas desde o começo da cadeia de valor, né, que tipo de insumos vão ser necessários para a fabricação daquele equipamento, como é que aqueles diferentes componentes vão estar dispostos no equipamento para permitir que depois a reciclagem seja mais fácil, né? Então, na hora que eu desenho o produto, eu já tenho que pensar nisso. E também a longevidade do equipamento na rede, né? Então, esse é outro desafio. Obviamente, as novas gerações, elas sempre são mais eficientes do ponto de vista de consumo de energia, né? Então, essa é uma grande vantagem quando você vai passando para as novas gerações e para os novos chipsets, mas, ao mesmo tempo, olhar a questão da longevidade. Então, por exemplo, dando um aspecto mais concreto, né? No nosso portfólio de roteadores IP, por exemplo, a gente é reconhecido na indústria como tendo os equipamentos que têm maior longevidade, porque eu consigo dar mais upgrades, seja upgrades de software e também upgrades de hardware, com novos processadores ou com mais capacidade, que me permitem estender o ciclo de vida daquele equipamento e também, dessa maneira, beneficiar as emissões e também a questão do KPI de circularidade. Tá? Então, para nós, esse ponto de olhar o projeto dos produtos, né, com essa intenção de olhar desde o começo da cadeia até como é que ele vai ser reciclado ou até reparo, né? Foi comentado, por exemplo, os modems e a capacidade de você recuperar esse modem. Tudo isso também, na hora que a gente desenha o produto, para nós é importante, né? Então, todo esse life cycle do produto é um ponto importante, até porque eu consigo que os times de produto também tenham essa atribuição de ter objetivos específicos, tanto em relação à eficiência energética, quanto, de forma geral, ao impacto ambiental, né? Acho que outro ponto interessante também é, obviamente, para nós, a parte de embalagens, né? Então, a gente fez quando a gente fala dos modems ou dos CPS, esses equipamentos que provém banda larga na casa do cliente, né? Como foi comentado, a gente fez todo um trabalho de redesenho dessas embalagens, de forma a usar materiais recicláveis, como em papel ondulado, e também na redução do tamanho dessas embalagens. Então, a gente conseguiu reduzir 50% do tamanho dessas embalagens, o que também nos dá todo um ganho na cadeia de logística nossa, de entrega desse equipamento para as operadoras, que são nossos clientes, e depois a operadora para o cliente final, né? Além de que os materiais são 100% recicláveis. Então, acho que essa intenção de olhar desde o início do desenho dos produtos e como é que vai ser o ciclo de vida daquele produto é um ponto que nós consideramos importante. Perfeito. Carol, a gente acabou te interrompendo, né, porque a conexão caiu, então eu queria que você concluísse o teu raciocínio, daí eu te trago de volta aqui para o debate. Estou de volta. Samuel, eu estava falando demais e muito rápido, né? Você resolveu me cortar. Quando cai a conexão em evento com empresa de telecomunicações, o bom é isso, a culpa nunca é minha, tá? A culpa da conexão é de vocês. Tô brincando. Mas, gente, apenas para concluir, um marco nosso na TIM foi finalmente um plano ESG integrado ao plano estratégico industrial da companhia. E, por fim, uma meta
efetiva de redução de resíduo. E aí, como todos devem saber, a partir do momento que você estabelece uma meta aprovada em conselho, aprovada em C-Level, tudo que está ao redor dessa meta começa a andar de uma forma em maior velocidade, né? Então, Samuel, acho que era isso. Não sei se você quer fazer o gancho para a mesma pergunta que você fez a Andréia ou para outra pergunta que você queira fazer, por exemplo. Já vou te colocar na roda de discussão. Queria trazer a Joanes aqui para o nosso debate. E aí uma pergunta que eu acho que é sempre fundamental quando a gente está falando desse assunto como é que a gente envolve os nossos usuários também, porque grande parte do problema que a gente tem de logística reversa, de circularidade, de reaproveitamento, de consumo consciente, que eu acho que são os temas que de alguma maneira permeiam esse nosso debate aqui, passa pelo usuário de telecomunicações, né? Mas ele nem sempre tem a mesma consciência, tem mesmo a mesma preocupação, o mesmo esforço de trazer a sua ação e a sua disponibilidade para dentro dessa agenda. Joanes, como é que vocês trabalham isso? Samuel, obrigada pela pergunta, e te digo que assim é um grande desafio inserir o usuário nessa agenda. Dados alarmantes do Brasil diz que o Brasil produz mais resíduos eletrônicos no mundo e o volume só aumenta. Então, o que chama, dá uma luz para a responsabilidade de quem vende e de quem produz, mas também de quem consome, né? E como chegar nessa agenda, né, com o usuário, como sensibilizar? A Vivo tem feito um trabalho incrível quando a gente fala do Recicle com a Vivo, de falar um pouco sobre isso, de falar sobre que tem o lugar certo para destinar, que é uma das nossas 1.700 lojas. Então, você tem que estar o tempo todo conscientizando, falando do tema, falando que isso volta para a economia, que isso tem valor. Quanto mais a gente reciclar, menor a gente reduz a extração desses minerais que estão cada vez mais escassos. Tem um dado que a gente fez uma pesquisa da Vivo, pelo Vivo Trends, e a pesquisa ela traz alguns insights até sobre esse tema, que diz que a cada 3 em cada 5 brasileiros, que vale 61% da amostra, possui resíduo eletrônico guardado em casa. E as principais barreiras para o descarte seria a falta de pontos de coleta especializado, para 61%. E a ausência também da informação de como descartar esse resíduo de forma correta, faz com que as pessoas ou elas acumulam esses resíduos na sua residência, lá eu sempre costumo dizer que você conhece alguém, ou você, né, alguém, ou é você, ou você conhece alguém que tem na sua casa uma gavetinha, uma caixa que está ali cheia de resíduo, que tem cabo de celular que não funciona mais, celular antigo, controle, fone de ouvido, que está lá esperando assim, um dia eu vou destinar no lugar certo. Mas onde é esse lugar certo? Então, tem esse trabalho de divulgar, de falar que tem local certo para reciclagem. E a Vivo, ela está nesse processo com a Vivo para auxiliar o consumidor, que nesse desafio que é cuidar do planeta, onde a gente considera, assim, a importância de quando você é uma empresa líder do setor, o teu papel também de conscientizar sobre este tema, que é um desafio, né? A gente deveria falar de reciclagem já na escola, né? No primeiro ano, você está começando a estudar, já deveria ter ali uma matéria para falar sobre meio ambiente, sobre reciclagem, sobre destinação correta, e que a gente não fala, a gente não explora. E o que acontece muitas vezes? Você está lá em casa, na tua casa, abre aquela gavetinha, você não sabe o que fazer, o que destinar, você acaba destinando no resíduo reciclado da sua casa, que não é o lugar ideal, né? Então, passa por essa conscientização. Eu até acho assim, que o setor deveria se mobilizar, o setor e os fabricantes, cada vez mais para sensibilizar esse tema, para assim, tem que destinar corretamente. Quanto mais a gente reciclar, menor vai ser a extração desses minerais tão escassos que a gente tem, né? Perfeito. Esse é o grande problema. O problema é que as pessoas não têm essa consciência, muitas vezes, né, nem têm as ferramentas para fazer isso, e também tem o hábito de ir passando para frente, né? E aí, quando você vai ver, você já não tem mais nem controle de onde estão aqueles equipamentos, onde aquilo está guardado, aquilo foi doado, foi jogado no lixo, enfim, as pessoas não têm muita clareza disso, né? Não, sabe o que a gente fez até, Samuel?
nessa linha, a gente tinha uma quantidade de resíduo de uniformes de técnicos. A gente tinha acabado de renovar o uniforme dos técnicos para um novo visual e tinha uma quantidade muito grande que a gente ia acabar descartando. A gente reciclou. O que a gente fez? A gente contratou a ONG, a Reciclar, para fazer desses uniformes ecobags. O que a gente fez do uniforme? Ficou bem lindo, vale a pena até vocês entrarem no site. São ecobags que foram feitas de uniformes de técnicos, então passou por um processo, a ecobag está uma ecobag nova, e que a gente estimula. Agora a gente está com uma campanha no ar do cliente comprar um novo aparelho e ganhar essa sacolinha. E nessa sacolinha tem a mensagem sobre a reciclagem, sobre economia circular. Então a gente vai pegando um mecanismo onde você também consegue tentar, né, sensibilizar a sociedade da importância de reciclar tudo, não somente resíduos eletrônicos, a gente está falando de resíduo têxtil aqui, que a gente está falando de mão de obra inclusiva, então essa ONG, a Retalhar, ela consegue ainda gerar impacto social e reduzir o impacto ambiental, mas foi uma forma da gente olhar um resíduo que a gente tinha e de usar com um gancho também para sensibilizar os nossos clientes e também a sociedade. Olha como isso pode gerar uma nova peça, assim como o resíduo eletrônico pode voltar para uma nova peça através da economia circular. São mecanismos que a gente tem que encontrar para tentar sensibilizar de alguma forma. Sem dúvida. Carol, queria que você comentasse um pouco como é que vocês fazem o acompanhamento do restante da cadeia nessa questão da circularidade, né? Assim, pensando que não é um problema só da TIM, não é um problema só do usuário da TIM, mas você tem uma cadeia muito mais complexa que também precisa estar comprometida com a causa, vamos dizer assim, né? Como é que vocês fazem esse acompanhamento? Samuca, essa é a discussão do momento no ESG, como a gente identifica, monitora e atua junto com essa cadeia de valor, né? Tanto com os fornecedores quanto clientes. Está muito ligado até ao que a Andrea comentou sobre o escopo 3, né? A dificuldade que é você acompanhar essas emissões de gases de efeito estufa, que não são suas, da sua operação, não são gerados a partir da energia que você consome, são gerados a partir de quem está ao seu redor, né? É algo muito refinado, muito complexo. Estamos todos e todas aqui aprendendo também de forma muito rápida como fazer isso da melhor forma. Aqui na TIM, o que a gente já faz há alguns anos é o acompanhamento de indicadores de forma trimestral, relacionados tanto a resíduo até emissões. As emissões, é claro, tem sempre esse médio e longo prazo, né? Mas aqui na TIM a gente acompanha de forma trimestral para fazer essa análise e esse acompanhamento de forma mais próxima das áreas de dentro da TIM, que são responsáveis por essa gestão de resíduos, por exemplo. Então, esse acompanhamento de indicadores e até mesmo indicadores vinculados às metas do nosso plano que eu citei anteriormente, isso tem dado para a gente uma gestão não só de resíduos, mas de diversas frentes ESG muito fortalecida, muito próxima, tanto das diversas áreas que participam desse processo, né? Porque o desafio não está só externo à empresa, a gente tem desafios internos. Olha o nosso tamanho, olha o tamanho das nossas equipes no Brasil inteiro. Então, a gente está fazendo com que dezenas, às vezes centenas de pessoas se conversem na mesma linguagem, com o mesmo timing, com o mesmo objetivo em mente, que é, por exemplo, uma meta de redução de resíduo, é uma meta de redução de emissões, é uma meta de identificação de escopo 3, né, e monitoramento de escopo 3. Então, algo que eu acho muito sólido, que a gente já faz há alguns anos aqui na TIM, é esse acompanhamento de indicadores de forma trimestral. E trimestralmente, a gente também dá transparência sobre esse nosso plano ESG e sobre as ações que a gente faz em ESG. A gente não espera só o momento do relatório anual, do relatório ESG. Nós divulgamos de forma trimestral o nosso desempenho, né? Como a gente está indo ao longo do ano. Isso eu acho que é um diferencial bastante bacana nosso. E isso dá para a gente essa gestão mais aproximada do que efetivamente está acontecendo, tanto dentro das áreas da nossa empresa,
que são muitas, e isso já é um desafio, quanto fora da empresa, na operação, né? Nossas lojas, nossos clientes e fornecedores. Inclusive, outro dia, acho que a matriz Telecom Itália até anunciou um convênio, uma adesão, né, a um Isso pacto, mesmo, um Samuel. global. Foi. Isso A tem impacto Teletime aqui até a gente deu uma divulgou. nota sobre isso. Mas isso tem impacto aqui para o Brasil ou ainda não chegou aqui? Vocês ainda nem sabem como é que essa coisa vai repercutir aqui para o Brasil? Como já aconteceu em outras vezes, Joanes deve viver bastante isso também, por conta da Telefônica, Espanha, acaba que o nosso grupo, ele acaba estando um pouco sempre à frente do que está acontecendo no Brasil. Isso é maravilhoso para a gente, porque a gente sai sempre um pouco mais à frente do que o mercado brasileiro. Então, por exemplo, na questão das metas baseadas em ciência, que é o tal SBTI, a gente se alinhou ao grupo TIM e amadureceu mais rápido que o mercado. TCFD, percebemos o movimento do grupo TIM e saímos à frente do mercado. E, mais uma vez, com esse Openness, que é o nome dessa iniciativa a qual o grupo TIM fez recentemente essa adesão, eu entendo que a gente também tem tudo para sair um pouco mais à frente, se alinhar com as melhores práticas. Essa plataforma ela é voltada justamente para a gestão da sustentabilidade na cadeia, tanto de fornecedores quanto de clientes. É para ajudar as empresas a fazer o que a gente estava comentando exatamente, identificar, monitorar e gerir ali essa cadeia para, por fim, entendendo quem ela é e quem faz parte dessa cadeia, você também conseguir monitorar e, por fim, divulgar as emissões que são vinculadas a toda essa cadeia, a todos esses atores que fazem parte dessa cadeia, né? Perfeito. Joanes, tem uma questão que está meio permeando toda essa discussão aqui que a gente está tendo sobre a agenda ESG, que é uma discussão de custo-benefício, né? A gente sabe que existe um benefício social muito grande, existe um custo que muitas vezes está associado, determinadas ações demandam investimento, demandam um esforço operacional grande, e nesse ponto especificamente aqui da cadeia de resíduos sólidos, como é que isso aqui pode trazer um benefício para as empresas? De que maneira que isso pode se compensar do ponto de vista de custos, que não seja simplesmente o ganho, o benefício ambiental que você está provocando, que já é um grande ganho, óbvio, né? Mas a gente sabe que a empresa tem outros indicadores também que tem que acompanhar. Perfeito, Samuel. Acho que a pergunta vai muito ao encontro do que eu estava falando sobre o fato da gente estar falando de uma sociedade onde ainda a gente tem que falar muito sobre reciclagem, importância, economia circular, destinação correta. Tem um dado da ONU que é bem alarmante, que fala que as atividades humanas, hoje com a extração de recursos naturais, é uma das causas da perda de 90% da biodiversidade. Então, é um dado muito alarmante. No Brasil, a economia circular ela pode suprimir a produção de alguns principais metais nobres em 81% e gerar a movimentação da economia em cerca de 5,2 bi de receita. Então, tem uma oportunidade aí gigantesca quando a gente fala sobre esses resíduos eletrônicos. A implementação da prática da circularidade dentro dos principais ramos da indústria base também tem um potencial de reduzir, se a gente for falar de emissões, em torno de 33%, que dá 3,7 bi de toneladas de emissões desse setor. Então, assim, acho que tem muita oportunidade ainda para ser trabalhado. Dada a relevância, acho que desses aqui... Pode falar. Oi? Não, desculpa, eu ia te interromper, mas conclua o seu raciocínio, claro. Não, eu ia comentar só sobre que, dada essa relevância dos equipamentos eletrônicos nas emissões, na cadeia de fornecedor, o risco do descarte incorreto desses resíduos e a escassez dos metais nobres, na Viva a gente mantém iniciativas diversas, né, para promover essa economia circular. Então, se pegar da operação que eu falei que a gente hoje recicla 98% dos nossos resíduos eletrônicos, mas a gente tem como meta zerar os resíduos que são encaminhados para o aterro até 2030. Então, a gente tem um desafio aí de zerar. E se a gente pegar também na operação casa-cliente, a gente também tem um grande desafio, que é fazer o reuso desses materiais, pensando quanto isso também move a economia, reduz o impacto ambiental.
e os nossos números são mais de 7 milhões de modems e decoders dos últimos anos que a gente conseguiu fazer isso. Então, tem um desafio super grande, acho que quando a gente fala de todo o setor. E quando a gente fala do resíduo do cliente, lá do Reciclo com a Vivo, são 128 toneladas de resíduos eletrônicos. Mas também a gente também dá opções para os nossos clientes, Samuel, para que também tenham soluções mais sustentáveis. Através hoje do VivoTech, os nossos clientes de empresa, ele pode alugar equipamentos e a gente fornece a manutenção. E também a gente tem selos no B2B, que é o selo Smart, que traz esse benefício, demonstrando que aquele serviço ou produto tem economia circular. Acho que é um desafio gigantesco na Vivo, quando a gente fala de trazer benefícios econômicos do reciclo, do resíduo eletrônico. A gente faz hoje um reporte trimestral para o Conselho de Administração, que aprova todas as metas ESG da companhia, e toda vez que a gente reporta esses números, seja de resíduo, seja de emissões, o desafio sempre é ou reduzir as nossas emissões, que a gente tem que ser mais ainda ambicioso, tem que reduzir a meta para esse ano, fechar, aliás, uma meta que a gente tem para fechar esse ano em 57 mil toneladas, a gente está com um desafio super grande aí de ficar muito abaixo dessa meta estabelecida. E quando a gente vai para a parte de resíduo eletrônico, também tem meta. A gente também é cobrado pelo nosso Conselho de Administração. A meta esse ano é 10 toneladas que a gente tem que coletar através do Reciclo com a Vivo, que é esse resíduo que o cliente deixa em nossas lojas. E cada ano essa meta aumenta, ou seja, assim... Então, por quê? Porque ela traz benefício para a empresa, traz benefícios para o meio ambiente, para a sociedade, mas tem toda uma cadeia ali onde você tem que mover várias, eu digo, stakeholders, fornecedor, clientes, colaboradores, para que consiga ter essa contribuição. Joanes, nessa mesma linha do que você acabou de falar, tem uma pergunta que veio da plateia que eu acho que vale a pena, se você puder comentar, né? A dúvida é como é que funciona a implementação e operacionalização dessa logística reversa em uma área, considerando que vocês têm uma cobertura geográfica muito dispersa, né? Como é que é feita essa operacionalização? Acho que isso aí vale para a TIM também, pensando, né, na escala da operação de vocês. Com certeza. Bom, a gente tem um sistema robusto aí onde a gente monitora e audita todos os fornecedores que são responsáveis pela reciclagem dos nossos materiais, até para combater alguma ilegalidade ou implementar as ferramentas novas. Mas a gente tem na Vivo hoje uma ferramenta que chama Gestão de Resíduos Sólidos Telefônica, que é o nosso Gretel, que ali permite que a gente possa gerir o fluxo de geração, transporte, destinação de resíduos, promovendo essa rastreabilidade da cadeia de fornecedores, viabilizando ações de economia circular. Pegando um exemplo do próprio Reciclo com a Vivo, que está em 1.700 lojas hoje da Vivo. A gente tem um fornecedor que é especializado nesse processo, que é a GMC, ela faz a coleta em todas essas lojas, a gente consegue acompanhar data de retirada, data de quando chega no centro deles e qual a quantidade de toneladas e que tipos de equipamentos a gente está reciclando. Então, tem toda uma rastreabilidade deste processo. Então, é bem importante ter esse controle em toda a operação. Carol, quer comentar um pouco sobre esse ponto da abrangência geográfica e de atuar com essa agenda, com essas políticas no Brasil inteiro? Gostaria sim, Samuel, porque quem perguntou sabe o que está perguntando. É um desafio enorme essa capilaridade. E hoje, esse processo de reciclagem, tudo de acordo, é claro, com a legislação ambiental, com empresas homologadas, certificadas, regularizadas, isso acaba sendo concentrado, como vocês devem imaginar, aqui na região sudeste. E nós somos empresas que temos atuação no Brasil inteiro. O que falta aí? O que faltaria? Bom, na minha visão, me parece que faltam também políticas que incentivem justamente a criação dessas empresas especializadas mesmo, de forma regional, em reciclagem, em reuso, em refurbish de equipamentos, principalmente os equipamentos de rede, que são muito complexos, mas que também trazem com eles muita riqueza. A gente está falando aqui de muita riqueza, de uma oportunidade econômica e de negócios, não só para nós, operadoras, ou para as empresas que fazem parte desse ecossistema de telecom, mas também para gerar renda local, para gerar ali coletivos locais, empresas locais que façam esse processo
de desmantelamento responsável de materiais, de resíduos, reciclagem desses resíduos, a manipulação desses materiais que muitas vezes ou algumas vezes podem apresentar algum tipo de risco. Então, sim, esse é um ponto, é um desafio enorme, essa capilaridade, essa escala da reciclagem de materiais, de equipamentos que são tão específicos que são esses do nosso setor de telecom. Aí, André, um pouco nessa linha, a gente já está indo aqui para o nosso encerramento aqui do painel, mas nessa linha eu queria te ouvir um pouco como é que vocês, fornecedores, se coordenam, né? Porque muitas vezes você tem redes que envolvem diferentes fornecedores, você tem mudanças de equipamentos que envolvem diferentes provedores de capacidade. Como é que você integra todos esses diferentes pontos aí da cadeia, esses atores da cadeia, para que o processo de circularidade seja efetivo? Ok. Acho que comentando um pouco para trás na cadeia, né, acho que foi falado um pouco dos metais e como a gente consegue garantir um conteúdo de material reciclado nesses metais. Então, para trás na cadeia, a gente tem feito um trabalho grande, por exemplo, com alumínio, a gente conseguiu já ter no último ano em torno de 72% daquilo que a gente compra dentro da nossa cadeia, já com componentes de reciclado dentro da manufatura, né? Então, e agora tem um trabalho para ser feito, que está sendo feito para cobre e ouro. Então, toda essa cadeia de metais que está para trás aí dos nossos fornecedores tem um trabalho grande nesse sentido. E olhando para frente, né, olhando na cadeia com as operadoras, o que a gente tem, começa a ver alguns contratos com as operadoras em que, principalmente na Europa, em que a gente tem já um componente de KPIs de circularidade dentro do próprio contrato, né? Então, tanto de reuso de equipamento de uma operação para outra, ou de uma área para outra. Então, isso faz parte quando a gente analisa o contrato como um todo, faz parte das métricas que a gente tem dentro do contrato. A gente começa a ver alguns contratos com essa composição, tá? Então, que a gente fala de componentes de reuso de equipamento entre operações do mesmo grupo, por exemplo. Perfeito. A gente recebeu duas perguntas aqui que estão relacionadas ao mesmo tema. Pelo visto, são temas relevantes que eu não tenho como opinar. Vamos ver se alguém de vocês consegue ajudar. Tanto a Horacilda quanto a Gorete perguntam com relação à Política Nacional de Resíduos Sólidos, que prevê a diminuição da quantidade de envios de resíduos para aterros sanitários, mas a preocupação central que elas trazem aqui é a questão dos cabos de fibra ótica, que hoje, né, é um insumo super importante para as empresas de telecomunicações de banda larga e que tem aí um impacto grande. Como é que tem sido dado o tratamento para esse tipo de resíduo especificamente? Não sei se alguma de vocês tem condições de responder isso, considerando que é muito específica, mas, enfim, coloco aí a pergunta para a mesa. Nenhuma de vocês se candidata a essa resposta? Posso falar, Samuel. Ah, legal, Posso Jones, também então, complementar, Jones. Vai lá, Jones. Então, ótimo. Todo mundo pode falar. Vamos lá. Excelente pergunta. Acho que um pouco na linha até do que a Carol comentou da última pergunta. Quem fez sabe muito bem do que está perguntando. Fibra é o desafio do setor. Então, assim, todas as operadoras acredito que estão aí com esse desafio em pauta. A Vivo, imagino que a TIM também, mas a gente está fazendo um estudo para fazer a melhor destinação para este resíduo. Hoje ainda, quando eu falo em 98% dos nossos resíduos da operação que a gente consegue fazer reciclagem, eu estou falando ali de um percentual que é fibra, que não faz parte. E a gente, como meta, tem até 2030 não mandar mais nada para aterro. Então, a fibra está em pauta, está em discussão, e acredito que a médio prazo teremos uma solução para esse desafio aí, que é um desafio do setor, tá, Samuel? E obrigada. A fibra não é reciclável. A fibra não é reciclável. Não é reciclado hoje. Então, esse é um desafio mesmo do setor. Vixe, então tá bom. Carol, vocês, como é que vocês estão endereçando essa questão?
Por aqui é o mesmo. Eu só ia complementar dizendo que eu não sou nenhuma especialista em tecnologia, então também poderia ajudar somente por alto. Mas por aqui também a gente tem prestado bastante atenção com relação tanto à fibra quanto a equipamentos, data centers, e, claro, sempre acompanhando o que determina, por exemplo, a PNRS ou a legislação ambiental. Então, eu só ia complementar, na verdade, com isso mesmo. Perfeito. Bom, pessoal, eu acho que a gente já deu aqui o nosso horário, né? A gente estava previsto até as 17 horas, então também não quero atrasar vocês. Eu vou pedir, então, para que a gente, nesse nosso encerramento, nos seus 30 segundos finais de despedida aí do nosso evento, vocês coloquem o ponto que vocês consideram hoje mais desafiador, maior preocupação que vocês têm dentro dessa agenda de resíduos sólidos e dentro dessa pauta especificamente da agenda ESG. Então, começando contigo, Andréia, para você se despedir e já deixar sua mensagem. Obrigada a todos, todas pelo excelente painel. Eu posso dizer que aprendi também muito pelos pontos colocados aí pela Carol e pela Joanes, e eu acho que talvez a grande mensagem ou o meu pensamento aí sobre as discussões, acho que que todos nós temos em diferentes posições na cadeia de valor, no fim das contas temos que atuar muito de maneira coordenada e na mesma direção, né? Então, acho que o grande ponto aí é essa articulação entre as diferentes empresas, obviamente, nossas empresas como grandes empresas e que já têm políticas muito claras estabelecidas de ESG, também tem um papel junto a fornecedores menores ou menos estruturados e criar essa orquestração da cadeia como um todo no sentido de atingir esses objetivos comuns, né? Então, acho que esse papel esse desafio de articular essa cadeia de valor que envolve tantas empresas, e foi comentado aí do lado da reciclagem, que você poderia até ter empreendedores locais sendo capacitados para fazer isso. Acho que esse é o nosso grande desafio como indústria, por outro lado, com um potencial muito grande de trazer resultados positivos. Perfeito. Joanes? Bom, quero aproveitar até a última pergunta aí sobre fibra para fazer o fechamento. Acho que o que fica aqui para a gente nós, como setor e fabricante, distribuidor, deveríamos nos unir mais para encontrar soluções. Hoje de manhã, pelo painel, se não me falha a memória, acho que foi uma executiva da Oi que comentou sobre isso. Acho que ESG, quando fala de ESG, a gente não tem que ter competitividade, na realidade, ele é uma contribuição para a sociedade, para o planeta, todo mundo sai ganhando. Então, acredito que tem que ter mais união do setor para encontrar soluções, que é um problema comum de todos, e não somente quando a gente está falando de resíduo, mas até de sensibilização do consumidor, da sociedade sobre esses resíduos, né? Sobre a destinação correta, porque todo mundo sai ganhando, o planeta, a sociedade, as empresas. Então, fica aí essa provocação para finalizar. Espero que no futuro a gente esteja unidos como setor, com os fabricantes, aí discutindo soluções, que é um problema do setor, e pensando no bem comum de todos. Quem sabe no futuro, o ano que vem, Samuel, a gente tenha um painel aí onde a gente esteja com a TIM, com a Nokia, com a Claro, até discutindo uma solução que a gente chegou em conjunto. Vamos lá, vamos pensar numa provocação dessa. Perfeito, a gente aqui abre o espaço para vocês discutirem e trazerem as propostas de vocês, claro. Esse evento está servindo muito para isso, tá? Para a gente entender que existem problemas comuns, claro que vocês se falam, né? Vocês se conhecem, vocês participam de outros fóruns, de outros encontros específicos de ESG, mas aqui a gente está falando do setor de telecomunicações, que são pautas bem mais focadas, né? Então, a gente vai abrir aí a possibilidade desse espaço ser um ponto de interlocução. Carol, então, para você encerrar, e aí a gente fecha o nosso painel de hoje. Encerro muito feliz com a fala da Joanes, já preparada para a nossa conversa, Joanes, porque a gente sempre fala muito isso por aqui. Poxa, essa pauta, gente, é uma pauta, primeiro de tudo, apaixonante, né? Todos que trabalhamos com isso, a gente costuma ser muito apaixonado por esse tema. E segundo, essa concorrência é uma concorrência ainda mais saudável do que a gente já tem normalmente no setor,
porque, além de tudo, ela tem impactos positivos, tanto para a sociedade, meio ambiente, enfim. Então, fico aqui, Joanes, Andréia, não só à disposição, mas com muita vontade de fazer algo em conjunto, de trocar experiências. Temos muitos desafios pela frente. O desafio de telecom é enorme, mas a nossa potência também é enorme, né, para causar efetivamente a mudança na vida das pessoas. Então, acho que a minha mensagem principal é: contem comigo, gostaria muito de fazer isso efetivamente acontecer, e pensar também nos desafios que temos pela frente. 5G, pensando em resíduos, também temos desafios pela frente com 5G e com relação a resíduos. Mas, enfim, aí, para terminar, só agradecer. Muito obrigada, Samuca, Teletime. Muito obrigada à minha equipe, que certamente está ouvindo a gente, aprendendo e com vontade de ensinar, com certeza, do outro lado também. Então, é isso. Muito obrigada, Joanes, Andréia. Foi sensacional. Muito obrigada. Também gostei, pessoal, adorei. Como eu disse na abertura desse painel, eu já fico feliz com o resultado dele, já estava feliz com o resultado dele, depois desse painel fiquei mais ainda, aprendi mais um tantão, e é isso. A gente vai voltar com essa agenda, com outros debates sobre esses pontos que a gente colocou aqui. Tem muita coisa importante para ser endereçada, mas só quero deixar o meu agradecimento a vocês, nossas debatedoras, deixar o agradecimento aos nossos patrocinadores que viabilizaram esse encontro e à plateia, ao público que acompanhou com atenção e com dedicação aí o nosso debate nesse dia de hoje. Então, ficamos por aqui. Agradeço também o nosso pessoal da interpretação para Libras, aqui a Janaína, que está conosco nessa mesa, a Carla e a Regiane, que estavam nas mesas anteriores. Coitada da Janaína, ficou essa mesa inteira aqui. Não substituíram ela, mas tudo bem, está tudo certo. Ela aguentou aqui a parada junto com a gente. Obrigado, gente. Ficamos por aqui. A gente volta no próximo evento, com certeza, para tratar desses temas e outros temas relevantes aí para a agenda ESG. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.